Senhor, pela vida de cada um que está aqui, meu Pai, nesse dia que veio ao culto de ensino. Nós te agradecemos por essa oportunidade nesse dia. É um privilégio sempre, meu Pai, falar de Ti, sempre falar do Teu amor, sempre falar tudo que Tu fez na nossa vida, tudo que Tu está fazendo, tudo que Tu ainda vais fazer na nossa vida. É que eu te peço nessa noite, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Presta atenção para cá, para mim, para que nós possamos aprender a palavra do Senhor. A nossa irmã Elisa, está com a espada já dela aberta aí? Atos capítulo 15. Eu quero que todo mundo acompanhe a palavra do Senhor. Esse é o foco do ministério. Isso, sente no lado dela lá, ela vê a palavra do Senhor, tá? Quero que todos participem. Cadê o profeta? O profeta, vamos sentar aí. Bora, profeta, senta aí. Vamos estudar a palavra do Senhor. Queridos irmãos, na aula passada nós falamos do capítulo 14, da grande missão do apóstolo Paulo. E nós concluímos que, apesar das perseguições, de todos os processos e problemas que ele enfrentou nessa primeira viagem missionária, o saldo é muito positivo. Foi de muita alegria. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas conheceram a palavra do Senhor. Muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram libertas. Então o saldo da primeira viagem missionária foi muito positivo e muito especial para o apóstolo Paulo. Então agora, quando ele retorna dessa viagem, vem uma outra, vamos dizer assim, vem uma outra turma ensinar também a essas igrejas que ele estava fundando, principalmente a igreja de Antioquia, aonde o cristianismo praticamente começou, de lá se expandiu para todas as regiões que nós estudamos no capítulo 14. Então Antioquia da Síria era um grande centro do cristianismo ali no primeiro século. Sai de Jerusalém, mas Antioquia, de lá que Paulo sai na primeira missão dele para fazer a obra do Senhor. Ele enfrentou muita perseguição, queriam matar ele, perseguiram ele, e agora são o quê? As pessoas que tinham conhecimento da verdade do Senhor estavam pregando agora diferentemente daquilo que o apóstolo Paulo já tinha havido ensinado àquelas igrejas. Então começou aqui no capítulo 15, nós vamos ver que começou um choque entre a ministração de Paulo e entre a ministração dos seus irmãos judeus. Pessoas que vieram de Jerusalém, passaram pelaquela igreja e queriam que as pessoas que ali, que tinham chegado na igreja, novinho na igreja, assim como um discipulado dentro da igreja, que elas recebessem as tradições de tudo aquilo que o profeta Moisés tinha escrito na antiga aliança. Então, para você ser um cristão aos olhos dos nossos irmãos judeus daquela época, que ainda não tinham o pleno conhecimento do que Jesus queria para o seu discípulo, para a sua igreja, estavam pregando completamente diferentes daquilo que o apóstolo Paulo e Barnabé tinham ensinado naquela igreja. Então começou a causar o que, pastor? Controvérsia, choque. Então no capítulo 15 vai haver o primeiro concílio para colocar as doutrinas em dias. Não, para quê, pastor? Para que não houvesse mais essas controvérsias e todo mundo começasse a pregar como a gente prega hoje, que está tudo aqui preparado para a gente pregar, é só seguir a Bíblia. Você não sabe pregar? Leia a Bíblia, explique a Bíblia que você vai pregar. Não precisa você falar de si, só explique o texto que você já está aprendendo e ministrando a palavra do Senhor. Então eles não tinham esse entendimento, irmão. E começou as grandes controvérsias teológicas dentro do cristianismo. Para você ver que nada é fácil no cristianismo. Desde a nossa conversão, desde a nossa intimidade com Deus, os momentos que passamos com Deus, nada é fácil, tudo é comum. É por isso que aqui no capítulo 15 vai ser tratado sobre a questão de guardar a lei de Moisés. Hoje para nós está fácil, porque aqui já nós temos o que? A antiga aliança e a nova aliança, o Velho Testamento
e o Novo Testamento. Mas na época do apóstolo Paulo não tinha o Novo Testamento todo pronto. Ainda ia ser montado e escrito. Mas Paulo, como um grande fariseu, um grande homem de Deus, que a sua conversão foi muito impactante, ele tinha já na mente dele aquilo que o Messias queria, pela ordem de Jesus que ele deu aos seus discípulos. Era como se o Samuel pregasse aquilo uma noite, uma palavra abençoada, e na outra semana o Saulo viesse aqui e pregasse completamente diferente daquilo que ele pregou. Pode ser até diferente, porque Deus dá um entendimento para cada um na sua palavra quando você vai estudar um capítulo. Mas o segmento não pode fugir, a doutrina não pode fugir. Você, por exemplo, hoje, como nós cristãos, a gente não tem a obrigação de guardar certas coisas da lei de Moisés. Você não é obrigado a se circuncidar. Você não é obrigado a fazer rituais cerimoniais que os judeus fazem até hoje. Até hoje os judeus eles ainda fazem a prática da circuncisão. Até hoje, queridos. Mas eles é eles, a igreja é a igreja. Então para nós não precisamos, porque carregamos a marca de Cristo dentro dos nossos corações. Mas foi um pacto que Deus fez com Abraão. E como ele seguiu piamente a Torá, que é o Antigo Testamento, então para eles aquilo não estava errado aos olhos deles. Mas para os gentios que estavam chegando na igreja, as pessoas que não conheciam a verdade, não precisava de tudo aquilo. Então são essas questões. Eles vão chegar nesse primeiro concílio em Jerusalém, os apóstolos vão ter que viajar para lá, para um grande debate, para colocar a doutrina que hoje nós temos aqui toda explicadinha, o que foi que aconteceu, como foi que ficou, e hoje a gente tem tudo mastigado aqui, somente para receber a palavra e agradecer a Deus. Mas não foi fácil, querido, eu quero te dizer que não foi fácil que essa palavra hoje está aqui, para você ouvir. Foram muitos debates, foram muitas perseguições, foram muitas controvérsias para que hoje esse livro, esse cânon sagrado, dos 66 livros da Bíblia Sagrada, tivesse disponível para a nossa vida. 66 livros, querido, tem a Bíblia dos crentes hoje. Então tem um livro para você ler, se você quiser, cada dia para você meditar. Então procure sempre meditar. Olha o que vai dizer o capítulo 15, versículo 1. Alguns homens que haviam descido da Judeia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes, conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Então, aos olhos deles, dos judeus daquela época, para você ser salvo, você precisava passar pelo ritual da circuncisão, que foi um pacto que Deus fez com Abraão. Que quando nascesse alguém na tua casa, principalmente o primeiro homem, primogênito, ou qualquer homem da sua casa, era só com um homem que acontecia isso. No 8º dia tinha que circuncidar-se. Aí você era considerado um eleito, um salvo aos olhos dele. Mas para nós não. Para nós que somos cristãos, a igreja do Senhor, nós somos salvos pelo quê, queridos irmãos? Nós somos salvos pelo quê? Pela graça de Deus. Versículo 2. Por esse motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles, e os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros daquela época. Então foi um grande concílio, uma grande reunião, para que dali se chegasse a uma conclusão de como seria pregada e ministrada a palavra do Senhor, através principalmente dos 12 apóstolos, do apóstolo Paulo.
Versículo 3. A igreja os enviou, e quando estava atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios. Notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Que coisa importante aqui nesse versículo. Que apesar dessas discussões teológicas, porque muitos judeus são intelectuais, são inteligentes, apesar de tudo isso, Paulo sai de Jerusalém, sai de Antioquia, lá da Síria, ele desce ali pela costa da Fenícia, que hoje é o que? É o Líbano, e desce para Samaria e desce para Jerusalém. Você pode olhar no mapa depois. Ele viajou 400 quilômetros ali pela costa, passando por Samaria, até chegar em Jerusalém. E eles, nessa viagem, eles se alegraram muito, porque onde eles chegavam, que eles pregavam a palavra, as pessoas se convertiam e aquilo alegrava o coração deles. É como se você saísse daqui e fosse a algum lugar e lá ministrasse a palavra do Senhor. Através do teu ministério, muitas almas ali aceitassem Jesus como Salvador da sua vida. Que privilégio para um pregador, ou uma missionária, ou um grande homem de Deus que gosta de fazer a obra do Senhor, quando a vida dele é um instrumento para a conversão de uma casa, de uma família. É um privilégio a gente, por exemplo, ir ministrar lá no interior da minha terra, em Mocajuba, participar ali de um culto abençoado, e na hora ali do convite especial, que é uma tradição da igreja da Assembleia de Deus, fazer o convite especial, se tem alguém para Jesus, se alguém quer ali aceitar Jesus como seu Salvador, e vem muitas das vezes, e quando é um evento assim de cantores, que eles fazem aqueles eventos grandes, que convidam vários artistas evangélicos, louvores, que eles fazem aquele convite, meu amado irmão, vem multidão ali, para querer estar na presença de Deus, para ali diante da sociedade, diante do mundo, dizer que naquele momento está entregando a sua vida a Cristo. Então isso alegra o coração de um ministrador, de um levita, de qualquer um que faz a obra do Senhor. E nós temos que ter essa alegria dentro dos nossos corações. Você ser um instrumento de Deus, um jovem, ou uma senhora, ou um senhor, qualquer um de nós somos um instrumento de Deus para falar do seu amor. Eu vejo relatos de missionários, de jovens, de pregadores, que contam o testemunho que eles estão pregando por aí, fazendo a obra do Senhor. As pessoas são curadas, as pessoas são libertas, famílias são restauradas. Tudo isso é para alegrar o coração da igreja. Eu tenho certeza que quando a minha irmã Raquel aqui prepara a sua pipoquinha aqui para o culto, a sopinha aqui, ela fica de coração alegre porque ela quer agradar a todos nós. Não fica, irmã? Então a gente se sente até em paz quando a gente faz o bem. Até você fazer o bem para o seu próximo, aquilo sai um peso da tua cabeça. Você se sente alegre, você se sente útil ao reino do Senhor. Então é isso que está acontecendo aqui com os irmãos. Eles atravessando a Fenícia, que hoje ali é Tiro Sidom, que é o Líbano, Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios. Notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos quando eles chegaram em Jerusalém, contando os relatos da obra do Senhor. Aleluia. Porque nós temos que ter isso. Você fica alegre quando uma pessoa se converte? Nós temos que ficar alegre. Porque hoje, nesse mundo conturbado que vivemos, o amor de quase todos já se esfriou, como a profecia diz. Por causa do dia a dia, das perseguições, das guerras, de tudo aquilo que hoje o mundo traz para as nossas vidas, realmente, eu não vou mentir para você, é só os remanescentes. A Bíblia diz
no final dos dias, o amor de quase todos vai se esfriar. É por isso que a profecia de Jesus diz que quando ele retornar a essa terra, haverá ainda fé na terra? O que isso quer dizer, essa profecia? É que a maioria das pessoas vão se afastar do caminho do Senhor. É que a maioria não vai querer nada mais com a obra do Senhor, mas os remanescentes sim. Os remanescentes, os escolhidos, os eleitos do Senhor, os convertidos nunca vão voltar para o mundo. Eu não vou te mentir, um convertido ele não consegue largar o barco de Jesus. A pessoa está na igreja, ela se afasta do Senhor, ela nunca foi convertida de coração. Porque quando ela é convertida, meu irmão, ela não tem prazer em sair da presença do Senhor. Agora, o dia que ela se converter, ela nunca mais sai do barco de Jesus. Ela vai enfrentar lutas, ela vai enfrentar dificuldade, ela vai enfrentar tribulação. Ela não consegue sair porque ela foi agraciada em seu coração. Ela não consegue, ela não olha para o homem, ela sempre olha para a cruz. Se eu fosse olhar para o homem, meu irmão, eu estava cantando no mundo por aí. Eu conheci um amigo meu que ele é advogado, ele era pastor, ele fundou uma igreja, ele falou que começou uma bênção. Depois ele começou a olhar para as dificuldades do ministério, ele abandonou, fechou a igreja e está exercendo o ministério dele de advogado de novo. Eu falei para ele, olha, tem cuidado, meu irmão. Tem cuidado, porque o certo é a pessoa exercer lá a sua advocacia, se ela quer exercer, mas não abandonar a obra do Senhor jamais. Então tudo está se cumprindo hoje, querido. Se você é um convertido, você não larga Jesus. A verdade tem que ser falada. Versículo 4: tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja. Olha que coisa maravilhosa. Pelos apóstolos e por todos os presbíteros, a quem relataram tudo que Deus havia realizado por intermédio deles. Isso aqui que é a igreja do Senhor. Uma igreja que está ali sempre disposta a ajudar um ao outro, sempre fortalecer um ao outro. No versículo 5: entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus, isso sempre vai ter no meio do ministério. Isso sempre vai ter. Quando o ministério cresce, querido, sempre vai ter ali uma panelinha que vai querer bater de frente com o pastor, vai querer botar defeito em tudo. Isso é bíblico. O segredo é não olhar. O segredo é levar no banho-maria, orar e tocar a obra para frente. Porque o religioso, querido, é só para colocar defeito no outro. Nada está bom para ele. Tudo ele repara. Ele repara na câmera, ele repara no púlpito, ele repara na caixa de som, ele repara se o violão está alto, ele repara tudo. Ele é um fariseu religioso. Ele bota defeito em tudo, nada está bom para ele. Essa pessoa ela não é convertida, ela só é capa da igreja, não tem compromisso com Deus. Olha, entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus que tinham crido levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhe expressamente que observe a lei de Moisés. E Paulo está dizendo: ei, negativo, não precisa, os gentios não precisam disso, porque eu estou ministrando, eu estou em viagem missionária. A obra do Espírito Santo que foi derramada no capítulo 2, ela está sendo realizada na vida das pessoas. Porque a obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Só basta você crer. Só basta você crer, querido. E versículo 6, agora o grande conselho. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Versículo 7. Depois de um grande debate, que debate foi esse? Só fera, meu irmão. Porque lá no Conselho de Jerusalém, só fariseus, só a nata da sociedade, os caras que entendem de Bíblia. Aqui é uma grande escola, meu irmão. Pedro, João, Tiago, Paulo, Barnabé.
todos os apóstolos do Senhor, que apóstolos, e a nata vida do Senhor em Jerusalém. Olha, depois de um grande debate, versículo 7, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhes: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo, Pedro aqui como um grande líder da igreja, Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Por que Pedro está dizendo isso? Porque Pedro também tinha o mesmo pensamento que esse pessoal que ele fariseu. Para ele ir na casa de Cornélio, o Senhor teve que baixar uma tela diante dele que a gente estudou. O Senhor falou: olha, tu vais lá, porque aquilo que eu consagrei não é impuro. E Pedro foi lá na casa de Cornélio, pregou para aquela família, o Espírito Santo desceu naquela casa, e todos da casa de Cornélio foram salvos. E as pessoas que ainda estavam naquele culto também. Pedro está dizendo realmente, meus amados irmãos, eu sou um judeu que segue as tradições, que gosta das coisas do Senhor, mas realmente eu presenciei o poder de Deus na vida dos gentios, na vida das pessoas fora das cercanias de Jerusalém. Vocês estão entendendo? Dá um glória para Jesus. Então por isso que Pedro se expressa dessa maneira: Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvisse os gentios, porque Pedro não queria isso. Que os gentios eram considerados como o quê? Impuros, como descartados para o povo de Deus naquela época. E até hoje existe essas coisas entre os judeus e os cristãos. Se você for hoje em Jerusalém falar de Jesus, a maioria não acredita em Jesus. São poucos que acreditam. Hoje tem muitos judeus messiânicos, você pode estudar e ver, que estão se convertendo. Eu sempre falo isso aqui, porque a gente está estudando o livro de Atos e o Novo Testamento. Eles sempre estão se convertendo e pregando a palavra do Senhor. E quando o judeu se converte, meu irmão, sai de baixo, porque os caras conhecem a palavra, conhecem a Bíblia. O estudo é muito mais profundo, porque eles conhecem o original do hebraico. E no hebraico te abre muito leque de revelação e do entendimento ao Senhor. Versículo 8, olha que Pedro vai continuar a dizer: e Deus, que conhece os corações, olha, Deus conhece os corações, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração. Ninguém engana Ele, ninguém pega Ele de surpresa. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo da mesma forma como deu a nós. Sabe o que Pedro está dizendo nesse concílio aqui? Cheio de gente. Imagine a sala cheia de gente ali em Jerusalém. E Pedro está dizendo: meus queridos irmãos, outra hora eu pensava assim como vocês, somente guardar as tradições, as leis de Moisés, as cerimônias do nosso povo. Mas eu testemunhei, assim como Deus deu para nós, deu também para o Saulo, deu também para o Nicolas, deu também para a irmã Eunice. E Deus, que conhece os corações, testemunha em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo da mesma forma como deu a nós. E versículo 9: e não fez qualquer distinção. Porque para Deus agora, que vivemos pela graça, sempre foi pela graça, mas agora foi muito mais ampliada essa graça. Agora é graça sobre graça, o apóstolo João fala. E não fez qualquer distinção entre os gentios, que somos nós hoje, a igreja, e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Sempre foi pela graça e sempre foi pela fé.
Abraão foi por quê? Pela fé. Por isso que ele foi justificado diante de Deus. Foi pela fé. Não é por obra. Mas você precisa fazer a obra. Isso é meio controverso, mas olha como é. Você nunca vai ser salvo porque tu tem muitas obras. Mas você não deve deixá-la de fazer. Porque tem uma doutrina aí, se você não tiver entendimento da palavra, eu já estou salvo mesmo, então eu posso fazer tudo o que eu quiser. E não é bem assim. O convertido, o salvo, ele tem prazer em fazer algo por reino de Deus, porque ele é servo do reino e tem prazer em ser útil por reino. Se ele não tiver essas características dentro dele, ele nunca foi salvo, ele não é convertido, não se engane. Versículo 9: não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Porque sem fé, quer que diz a profecia? É profecia. Sem fé é o quê? É impossível você agradar a Deus. Porque foi pela fé que Abraão foi levantado. Foi pela fé que Jefité foi levantado. Foi pela fé que Noé ouviu o Senhor e pregou aquela geração 120 anos. Foi pela fé que ele levantou Moisés. E é pela fé, e é pela graça. Nunca é por obras, mas você precisa fazer as obras. Aleluia. Porque a obra no mundo espiritual é uma semeadura que tu faz. Eu vou resumir para ti. As pessoas não entendem. Entenda isso, você que está me assistindo. Você não é salvo pela o quê? Pela obra que você faz a Deus. Porque Deus não quer sacrifício. Ele quer o quê? Um coração aquebrantado, obediente. Mas quando eu faço para Deus, porque você tem que fazer para Deus, como ela pregou em Colossenses, que você trabalha para Deus, não faz para homens, você faz para Deus. Você é servo do Senhor. Porque se não for assim, não tem igreja. O dia que você olhar para mim, o dia que eu te dar um puxão de orelha, tu nem vem para o culto. Mas se você olhar para Deus, você recebe a exortação, vem, abraça o seu pastor, ainda come feijão com ele. Porque a Bíblia diz que servo bom é aquele que faz a obra do Senhor. Então, quanto mais você não é salvo por obra, mas quanto mais você faz a obra, é uma semeadura no mundo espiritual que tu está lançando o teu pão sobre as águas diante do reino de Deus. E quanto mais tu trabalha, mais as bênçãos vão correr atrás de ti. É ou não é, querido? É ou não é? Fala aí, Nicolas, é ou não é? Deuteronômio 28: se fielmente obedecer a palavras do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, o teu Deus Yahvé te exaltará sobre todas as nações da terra. É promessa para os obedientes, eles que fazem a obra. Olha a semeadura. E se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. A profecia vai para frente. Bendito serás tu na cidade, bendito serás onde o cara pisar. Por isso que onde José pisava ali no Egito, ele era abençoado. Glória a Deus. Olha essa profecia aqui que Jesus me deu agora. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito os filhos do teu ventre. O cara ainda não nasceu, mas o ventre amado da mulher já é abençoado. Alguém já pregou assim para você? Aí? É o Espírito Santo que faz eu abrir a Bíblia. Vai para aqui, vai para cá.
Benditos os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da terra, os bezerros e os cordeiros. Se o cara é um fazendeiro, meu Deus do céu, olha aí. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres, porque tu és um servo fiel. Glória a Deus, aleluia. Voltando para Atos. Obrigado, Jesus. Quem está gostando, dá um glória aí. Glória a Deus. Dá um glória aí, Alessandro. Glória. Alessandro não veio domingo e falou, pastor, estava bem, o seu pecador está ruim. Mas eu vou lá amanhã, pastor. Está certo, é assim mesmo. Temos que estar na casa do Senhor, né? Fazer a obra do Senhor. Então nós vamos para o versículo 10. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus? Colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar. Já pensou a carga que José suportou no Egito? Já pensou a carga que Jacó teve que suportar, porque ele tinha 12 filhos? É muita carga, querido. Acho que o mais tranquilo dele foi Isaac, né? Isaac teve 2 filhos, mas foi uma carga pesada, Jacó e Esaú. A briga foi grande ali desde o ventre já. Essa é uma outra ministração, porque um dia eu vou pregar sobre Esaú e Jacó, que é muito forte na família. Então vamos lá. Versículo 11. De modo algum, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do mesmo modo que os gentios também. Aleluia, Deus. Aqui no conselho estão dizendo, olha, nós somos salvos agora que o Messias chegou, que ele se revelou. Agora é pela fé e pela graça. Não existe mais japonês, não existe mais brasileiro, a barreira da separação acabou, não existe mais chinês, não existe mais russo, não existe mais do Irã. É pela fé, se os caras creem. Aleluia, Deus. Agora é para todas as nações, porque a profecia foi ampliada. A profecia foi ampliada. Nós vamos até o 21 hoje, tá bom? Aí na outra quarta a gente mata o capítulo 15. Versículo 12, a palavra de sabedoria de Tiago. Agora Tiago, irmão de Jesus, que vai falar no concílio. Então toda a assembleia ficou em silêncio depois que Pedro falou, querido. Foi muito forte o que Pedro falou, viu? Para um pescador que não tinha passado pelas melhores faculdades da época. Quando Pedro fala isso aqui, os caras, meu Deus, não tive esse conhecimento, esse cara lá da Galileia. Vem alguma coisa boa de lá, como o Natanael falou para Jesus, tem alguma coisa boa ali em Nazaré? Jesus falou, rapaz, te vi aqui embaixo dessa árvore, que eu vi tudo que tu estava fazendo. Aí ele ficou impactado logo no Natanael. Então tu é o Messias mesmo? Irmão, vem comigo, tu vai ver o que eu vou fazer. Isso também é uma outra ministração. Olha, Jesus vai dando pregação. O pregador ele vai pegando, já vai notando, já vai pregando. Já tem 2 aqui que Jesus já me deu. Assim que a gente faz, queridos. Meu amado irmão, e toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouviu Barnabé e Paulo levantando todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles Deus realizara entre os gentios. Não tinha como, porque o testemunho era muito forte, querido. Não tinha como negar, não tinha como recusar. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra. Aqui, Tiago, irmão de Jesus, convertido, pediu a palavra e arrasou-lhes: irmãos, ouvi-me. Tiago é um dos grandes líderes da igreja. Por isso que Jesus, quando você vai estudar os sinóticos, todos os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus sempre chama quem? Pedro, João e Tiago. Fale aí. Quem era que Jesus sempre chamava? Fale aí. Pedro, João e Tiago. Então aqui é Tiago, que é também um dos grandes líderes da igreja, que vai falar. Então Tiago diz: irmãos, ouvi-me.
Simão narrou como, primeiramente, Deus foi ao encontro dos gentios, para edificar dentre eles um povo consagrado em seu nome. É que Tiago quer dizer: assim como Deus nos escolheu, assim como Deus nos chamou, chamou também esse povo. Aleluia, Jesus. Não temos como negar isso através da obra que está sendo feita. Aleluia. Irmão, isso é por que se livro é histórico? Justamente para comprovar e testemunhar as obras de Deus nessa terra. Por isso que é Atos dos Apóstolos. Tem outro nome que os estudiosos dizem que esse livro também poderia ser chamado de Ato do Espírito Santo. É conhecido também esse livro histórico do Dr. Lucas, um doutor que escreveu isso aqui. Ficou impactado. Versículo 13. Quando acabaram de compartilhar. Não, nós já lemos esse. Onde é que eu estou? No 14, né? Simão narrou como primeiramente Deus ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado em meu nome. Agora é o 15. E com isso estão de pleno acordo as palavras dos profetas, como escrito. O que era que a profecia dizia? Que Deus ia levantar um povo, querido. Já que os judeus não quiseram agarrar a promessa na plenitude, Deus ia levantar outro povo para criar ciúme neles. Isaías diz isso. E somos nós que estamos até hoje aqui pregando e glorificando o nome de Yeshua, Jesus Cristo. Versículo 16. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que está caída. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la. Isso aqui é uma profecia. Muitas pessoas não sabem que isso aqui é uma profecia. É uma profecia que vai se cumprir ainda. O que é que está acontecendo? O Senhor entrega o leque da revelação na mão desse povo escolhido, tira do Egito com mão forte e coloca na terra prometida. Vou resumir para você. De lá, vem a época dos juízes, vem os reis, vem o Messias, chega o Messias. E do Messias agora ele levanta esse povo que somos nós. Mas ele não esqueceu do povo dele, das primícias, do povo que ele fez a promessa, do povo original que são os judeus. O que quer dizer? Que agora está nas nossas mãos cajado para evangelizar o mundo, porque eles rejeitaram o Messias. Mas que vai chegar um momento agora que Deus também vai restaurar esse povo. Que eles vão voltar a reconhecer no futuro o Messias, vai se cumprir a profecia de Zacarias, porque Jesus tem que vir restaurar o trono de Davi, porque ele é o verdadeiro filho de Davi. Glória a Deus, aleluia. Então, quando se fechar a porta da graça, a porta da salvação, quando o último gentio, porque estamos vivendo a plenitude dos gentios, para quem não sabe, Jesus vai restaurar de novo esse povo. Olha que ele diz aqui: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi. É por isso que o templo em Jerusalém vai voltar a ser reconstruído, vai ser um templo de novo. Isso aqui é uma profecia forte. O primeiro templo, Salomão reconstruiu. Os babilônicos foram lá e destruíram. Depois do cativeiro, depois de 70 anos, eles voltam para Jerusalém. Reconstrói o segundo templo, Herodes amplia e Jesus prega. 70 anos depois, o Império Romano vai lá, o general Tito invade e destrói. E o templo foi todo destruído, está lá, pedra sobre pedra, como a profecia diz. Agora que está sendo o desfecho do templo, no final dos tempos, o templo em Jerusalém vai voltar a ser reconstruído. Olha o que a profecia diz: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi. Para reconstruir a tenda de Davi, tem que ter o terceiro templo em Jerusalém. E vai ter que voltar essa profecia de novo. Por quê? Esse templo já está tudo pronto. Os utensílios do templo estão prontos. Todos os instrumentos, está tudo pronto. Só basta Deus dar a ordem do céu para acontecer a profecia.
E nós sabemos que quando essa profecia se cumprir, quando começar a reconstruir o templo em Jerusalém, a gente já sabe que quem é que vai sentar lá primeiro vai ser o anticristo. O anticristo vai reinar 7 anos em Jerusalém, 3 anos e meio, ele vai ser bonzinho. Vou ler a profecia para você. Daniel 9, 27. Essa profecia é muito forte, querido. Está aqui, Daniel 9, 27. O que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, vou ler para você a profecia. Esse governante, pois com a capacidade, firmará com muitos um pacto que durará 1 semana, 7 anos. Mas, na metade da semana, 3 anos e meio, ele ordenará o fim do sacrifício, das ofertas de manjares, e uma ala do templo será colocada um sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação e o fim que está decretado para alcançar e exterminar o Salvador, que é o anticristo. Então, nos primeiros 3 anos e meio, ele vai ser bonzinho. Todo mundo vai adorar ele, vai fazer coisas impactantes, mas depois ele vai se rebelar, a profecia diz. É nesse momento que os judeus vão deixar ele de lado e vão começar a se espalhar pelo mundo, a proclamar a palavra do Senhor. Essa profecia também está também aqui em Mateus. Vou ler essa profecia para você aqui. Mateus, se eu não me engano, deixa eu ver qual é o versículo. Mateus 15, se eu não me engano, ou 20. Mateus 24, eu acho que é uma profecia muito conhecida. Deixa eu ler aqui para você, que nós estamos num culto de ensino, viu? É bom a gente ler as profecias, que é para que os irmãos venham crer na palavra do Senhor, ainda nós. Vamos ver aqui. Onde é que está? É aqui. Versículo 24, capítulo 24, versículo 15. É a mesma profecia de Daniel 9, 27. E assim, quando virde a profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, ao ler o próprio profeta, enderecerás isso. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, sobre o telhado da sua casa, não desça para retirar coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para quem estiver amamentando. Orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, porquanto haverá nessa época tão grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, e nunca mais haverá. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne sobreviveria, mas por causa dos eleitos, o tempo será encurtado. Então é essa profecia aqui que Lucas também está falando aqui no livro de Atos, que vai chegar um tempo que Deus vai reconstruir as tendas de Davi, porque Jesus é descendente de Davi, ele vem da linhagem de Judá, de Davi. Depois disso voltarei, versículo 16 de Atos, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, porque eles não quiseram fazer a vontade de Deus como Deus queria que eles fizessem. O que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-las. É por isso que hoje muitos judeus estão se convertendo ao mundo e fazendo a obra do Senhor. Versículo 17. Para que o restante das pessoas busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o nome do Senhor. É por isso que hoje muitas pessoas estão se convertendo. Porque quando você começa a estudar as profecias, começa a ver que a palavra de Deus é a verdade, você viu o que aconteceu? A grande sacada dessa viagem ao redor da Lua, que levaram o astronauta, levaram um cristão, não foi? É o Victor Glover, o nome dele. Ele lá leu a Bíblia, ele diz nos seus relatos que ele leu a Bíblia lá em cima, viu que realmente é lindo de lá a terra, e de lá ele veio para exaltar e glorificar o nome do Senhor.
Deus. Glória a Deus. Veja que as outras missões, se você for estudar, da Apolo 1, Apolo 12, Apolo 11, não tem nenhum cristão. Mas dessa vez foi um cristão lá. Ele trouxe o relato de lá. Ele falou: se eu já era crente, agora mesmo que eu sou. Agora mesmo que eu vou pregar a palavra de Deus, porque meus olhos viram coisas que ninguém vai ver. Porque nós sabemos da dificuldade de um homem aí pegar o espaço de dificuldade que é retornar. Eles não, as pessoas pensam que o homem foi lá, eles não foram na lua, eles foram na órbita dela, circular lá o lado oculto dela e retornaram para a Terra. Pisar na lua é outro patamar. Aí já é uma outra conversa. Mas por que aconteceu isso? É um grande alerta, querido. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Por que colocaram um cristão lá? Porque hoje nos Estados Unidos quem está no poder é um presidente que acredita em Deus. Que acredita na tradição conservadora judaica cristã. Se fosse um democrata lá, ateísta, satanista, bebedor de sangue, não ia entrar nenhum cristão naquela cápsula. A gente teve sorte que tem um governo de direita lá. Aí ele colocou lá. Aquilo é a ordem do presidente. Não, coloca o cristão, eu quero ver lá. E o cara veio mais crente de lá, querido. E está pregando sobre isso. O relato dele logo fala que Jesus é o cara. Glória a Deus. Glorificando o nome do Senhor. Então é importante a gente falar isso aqui. Por quê? Porque o mundo secular estava adorando os astronautas. Eles estão dando gente chorando porque os caras foram lá, querido. Não deram a glória para Deus. Esse cara foi lá e realmente deu a glória para Deus, porque ele que merece ser adorado. Ele que merece ser louvado. Deus está falando de louvor nesse culto desde o começo. Aleluia. E nós temos que louvar e glorificar o nome de Deus. Eu achei lindo os relatos desse rapaz que foi lá, o Victor Glover, que foi um dos astronautas que subiram aí nessa jornada aí da Artemis 2. Veja que é tudo pagão o nome. É Órion, é Artemis, Órion do Egito, é Deus do Egito. Órion é lá a Artemis ali de Efésios. Artemis é a mesma Diana, que é considerada a rainha do céu, querido. Veja a idolatria que está por trás. Mas graças a Deus que foi um cristão lá, chegou dando um relato. Dá uma glória para Jesus aí, né? Isso nunca tinha acontecido na história. Que os caras vinham de lá e chegavam aqui e colocavam frase deles, que a gente tem aquela de Neil Armstrong, aquela frase dele, foi um grande pequeno passo. Como é que diz aquela frase que ele fala? Hein? Como foi? Um pequeno salto para o homem, mas um grande passo para a humanidade. É uma frase de Neil Armstrong, quando ele subiu lá. Mas agora, quando foi esse cristão, ele veio, não, agora eu creio ainda mais que Jesus é o Messias. Glória a Deus, aleluia. Glorificou a Deus, querido. Aleluia. Então foi muito mais especial para quem acredita em Deus, tá bom? Então, versículo 17: para que o restante das pessoas busquem ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome. Olha como Jesus se alegra quando você invoca o nome dele, quando você o adora, quando você honra a sua jornada com Deus. Versículo 19, a gente já está terminando. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Porque os irmãos eram criticados. A maioria dos judeus religiosos só queriam ficar ali entre eles, receber somente para eles, puxar a sardinha só para os seus lados. Mas com Jesus não, a sardinha e o banquete é para todo mundo, é para todo aquele que crê nele. Versículo 20, a gente já está terminando. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade da carne, de animais sufocadas e do sangue. Isso aqui foi uma coisa colocada lá, isso aqui também serve para nós. A gente deve se afastar dos ídolos,
da imoralidade sexual e de coisa sacrificada com sangue. Nós não podemos fazer isso, nem tocar e fazer, porque somos de Jesus. Somos lavados e comprados pelo sangue de Jesus. Você é lavado e comprado pelo sangue de Jesus. Não tem um hino da harpa que fala sobre isso? Qual é o hino? Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Hino 60 da harpa. Você é comprado pelo sangue de Jesus. Mas isso é espiritual. Você não vê, mas você crê. Então a gente tem que só. Se chega uma pessoa ali, oferecer um sacrifício, existe muito sacrifício aí, viu? Existe pessoas fazendo sacrifício aí. Mas para Deus não precisa. Para quem crê em Jesus, não precisa dessas picuinhas. O sangue dele me purifica os meus pecados. E nós temos que fugir. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, porque a idolatria era muito forte ali na época do Império Romano. Primeiramente, que você tinha que concorrer com o imperador. O imperador era visto como Deus. Aonde você passasse, você tinha que bater continência a César, os seus ídolos, os seus panteões. E se você não fizesse, você era preso ou morto ou expulso. E os cristãos abriram mão de tudo isso. Por isso que César mandou matar muito cristão. Os cristãos eram pendurados em tochas para iluminar os portes. Eram cheios de vítimas. Eles mandavam tacar fogo nas pessoas. Mas eles não negaram a fé. Glória a Deus. E o versículo 21, para a gente encerrar hoje. Porque desde os tempos antigos, desde lá quando começou o mistério, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias do sábado. O que é que eles querem dizer? Algumas coisas é para tirar, não precisa os gentios seguir, mas alguma coisa é para ficar. A palavra de Moisés tem que ser ministrada, mas dentro de um controle especial, que não venha ali fringir a fé dos irmãos, colocar nó na cabeça dos irmãos, complicar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é simples. É simples, as pessoas que complicam. A palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é sim, sim, não. Amém? Coloca um hino, vamos orar, vamos ficar de pé, amém? Até aqui hoje, bate palma para Jesus, dá uma glória especial aí para o Senhor Jesus, e vamos orar com as mãos de Jesus, amém? Na próxima quarta-feira a gente vai acabar esse capítulo 15, e a gente vai entrar depois no capítulo 16, que vai falar sobre Paulo e Silas, que a missionária Marlene falou aqui nessa noite. Maravilhoso e eterno Deus, nós te exaltamos nessa quarta-feira, meu Pai. Queremos te agradecer por essa oportunidade de ministrarmos a tua palavra. Agora vamos fazer a oração final, Senhor, em prol da nossa vida, da nossa casa, das nossas famílias, das pessoas que estão nos acompanhando, Senhor. Nos acompanhando nas redes sociais. Fecha teus olhos, fala com Deus. É o momento seu e de Deus, o momento da oração final. Senhor, eu quero te apresentar nessa noite o nosso país, as nossas autoridades. Nós queremos te apresentar nessa noite os enfermos nos hospitais, aqueles que estão atrás de uma cela de uma prisão. Queremos te apresentar aqueles que estão doentes, aqueles que perderam os seus entes queridos. Queremos te apresentar nessa noite, Pai, aqueles que estão sofrendo, aqueles que não têm a oportunidade de te conhecer, Deus. Que através desse ministério as pessoas venham chegar ao conhecimento da verdade através das redes sociais. Senhor, nessa noite nós profetizamos para o teu povo, Senhor. Nós profetizamos as bênçãos, meu Pai. Nós profetizamos, meu Pai, bênçãos sem medidas, bênçãos espirituais. Nós profetizamos, meu Pai, uma geração que te adorem em espírito e em verdade. Nós profetizamos, Senhor, uma geração
geração remanescente que ainda, Senhor, vão fazer a diferença nessa terra. Que possamos olhar sempre para Ti, Senhor. Que possamos olhar para Ti, o Deus verdadeiro. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode ser liberto através da palavra. É pela fé, é pela graça de Deus. Deus te ama, Deus te entende, Deus te compreende. Mas nós precisamos trabalhar. Nós precisamos semear no reino de Deus, com as nossas orações, com as nossas atitudes, com os nossos devocionais, com as nossas obras. Demonstramos que somos servos bons e fiel ao reino de Deus. Por isso, nessa noite, meu Pai, dai-me, Senhor, dai-me de beber nessa noite. Dai-me de beber, Senhor, do fogo do teu Espírito Santo. Queremos estar contigo, Senhor. Nos dá força nessa noite para vencer o mundo, para vencer, Senhor, as controvérsias teológicas que ainda hoje dividem e assolam a igreja. Que tu venha, Senhor, levantar uma geração de pregadores, uma geração de missionários, uma geração de adoradores, meu Pai, assim como essa mulher de Samaria, que conheceu na profundidade uma chia, que o Senhor falou para ela que a água que Ele tinha a dar ela era uma água espiritual, era uma água que jorra para a vida eterna, que é a Tua palavra, que é a Tua palavra, que é a Tua presença na nossa vida. Deus é fiel, Ele sempre será fiel. Seja fiel ao Senhor, seja fiel ao Senhor, que as bênçãos virão sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus ministérios, sobre o teu ministério. As bênçãos têm que correr atrás do crente, querido. O crente fiel é a bênção, vem atrás dele, não precisa de sacrificar. Só basta ele adorar e ser um servo bom e fiel ao Senhor. Por isso, nessa noite, Deus, nós te exaltamos pela Tua palavra, pelos louvores, pelos testemunhos, por tudo que Tu tem feito, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Por isso, te apresentamos nessa noite a nossa família, os nossos filhos, a nossa parentela, os nossos vizinhos, as pessoas que nos pedem as orações na internet, aqueles que estão acompanhando essa live agora ouvindo. Visita ele, meu Pai. Visita ele, te revela a ele nessa noite. Mostra que Tu existe, mostra que é pela fé, mostra que é pela graça. Entregue, querido, teu caminho é o Senhor Jesus. É muito fácil, é só você dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha mente, meu corpo, meu espírito a Ti, Senhor. Automaticamente você é salvo. Automaticamente você é salvo. Você é uma nova criatura na pessoa de Jesus Cristo. A fonte está aqui nessa noite. A fonte é Jesus. Ele é a verdadeira fonte que jorra para a vida eterna. Que Deus venha te fortalecer nesse dia. Que Deus venha te dar forças, te encher de unção, de renovo espiritual, para que você possa caminhar, para que você possa fazer algo a mais para o reino do Senhor. Abençoa, meu Pai, nessa noite o mendigo, a prostituta, o traficante, o macumbeiro, todo aquele que não te conhece. Visita nessa noite os drogados, os viciados, aqueles que não têm a esperança mais, meu Pai, nesse mundo. Visita as nações que estão em guerra. Visita aqueles, meu Pai, que estão sofrendo nesse mundo. Visita os cristãos ali na Nigéria, que estão sendo perseguidos. Visita o teu povo no mundo, os missionários, todos aqueles que têm enfrentado a perseguição pelo teu nome, pela tua palavra. Nos livra de todo mal, guarda o nosso povo, guarda o nosso povo, guarda o Brasil, guarda, Senhor, nessa noite, a nossa vida. É que eu te peço nessa noite, que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nessa noite. Te alegra, querido, na presença do Senhor. Não deixe a luta te vencer, não deixe as tribulações te vencer, não deixe o sofrimento, as barreiras da vida te vencer. Adora o Senhor, canta louvores, hinos ao Senhor, lê sua palavra, ora, jejua, deixa Deus te fortalecer. Não te entrega,
Deixa Deus agir na tua vida. Ele tem poder para te abençoar. Ele tem poder para te curar. Ele tem poder para abrir as portas necessárias para a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, Senhor. Te apresento, Senhor, aquela obra naquele lugar, os pedreiros. Te apresento, meu Pai, nessa noite. Todos os nossos obreiros, todas as nossas obreiras, todas as famílias que estão aqui conosco nesse ministério. Abençoa esse lugar, abençoa essa família. Nós profetizamos as bênçãos, nós profetizamos, meu Pai, o melhor da terra para essa casa, para essa família que abriu as portas desse lugar para Ti. Visita nessa noite, meu Pai. Visita nessa noite fonte de vida, Deus soberano dessa terra, Deus forte e poderoso, que não perde batalha, é o Deus soberano de Israel. Abençoa o teu povo, abençoa Jerusalém, abençoa, Senhor, o teu povo santo que está se protegendo.